O inimigo público número 1 do Brasil não tem mandato federal em Brasília. É pequenino, mas faz um estrago de gigante. O mosquito Aedes aegypti está cada vez mais poderoso, podendo causar pelo menos 4 doenças: o dengue, o zika vírus, a chikungunya e a febre amarela. Os especialistas dizem que estamos perdendo a guerra contra o mosquito. O Dr. Luiz Alberto Marinho, infectologista com 40 anos de exercício da medicina, é um deles. Eu fui conversar com o Dr. Luiz Alberto para compreender o tamanho da luta contra o mosquito. Dr. Luiz Alberto, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu lhe pergunto, o Aedes aegypti é um mosquito 7 milímetros, mas ele pode causar, é capaz de causar, pelo menos 4 doenças diferentes: a chikungunya, a dengue, a febre amarela e o zika vírus. Por que o Aedes está tão poderoso? Rigorosamente falando, hoje é um inseto doméstico. Ele que era de ambiente silvestre, de matas, principalmente na sua origem africana, era um inseto que não se adaptaria com facilidade ao meio doméstico, ao meio urbano. Portanto, a fêmea do Aedes aegypti se alimentava de sangue de animais silvestres. Ocorre que, com a chegada do homem no seu nicho ecológico, no seu habitat, então o inseto ele começou a conviver próximo às moradias dos homens. E essa adaptação ao longo dos anos foi tamanha que ele hoje é considerado um inseto antropofílico, que prefere o sangue do homem a sangue de animais. Já foi feito experiências agora, nesses últimos anos, em que a fêmea do Aedes aegypti prefere se alimentar do sangue humano em detrimento, por exemplo, de sangue de animais domésticos, como cão e gato, eventualmente. Ninguém sabe se essa adaptação chegou a tal ponto de até o cheiro do ser humano funcionar como um feromônio para a fêmea desse inseto. Rigorosamente falando, a dificuldade nos dias de hoje de se lidar com um inseto como este é que ele hoje é doméstico. Ele é urbano e coabita com o homem a sua moradia. Toda doença é complicada, mas eu lhe pergunto, qual é a mais letal, a mais perigosa entre essas 4 do Aedes? O zika vírus, a febre amarela, a dengue ou a chikungunya? Sem dúvida alguma, dessas 4 viroses, que a gente chama de arboviroses, que essa palavra arbovirose vem do inglês, oriundo de artrópodes, quer dizer, do inseto, é o inseto que transmite esses vírus, a mais letal para o ser humano, até os dias de hoje, é a febre amarela. A febre amarela, que nós não temos febre amarela no Brasil, na região urbana desse país, mas ela existe no meio selvagem, no meio silvestre, principalmente nas regiões norte e centro-oeste. Mas não é problema nosso, neste momento, nas regiões urbanas. O risco existe. Como o inseto que transmite o vírus da febre amarela é o Aedes também, então há sempre uma chance dessa virose começar a ser urbana também, coisa que até o momento nós só temos dengue, chikungunya e zika. São 3 viroses hoje urbanas que o Aedes aegypti transmite para as pessoas. E entre as 3 urbanas, qual a mais perigosa? Também é o dengue, não é? Que é a mais antiga entre nós. A gente analisando casuísticas, por exemplo, do Sudeste Asiático, que essas doenças já existiam no Sudeste Asiático há mais de 60 anos, principalmente dengue, que eu acho que é a mais antiga de todas, o dengue ainda mata mais do que chikungunya e mata muito mais ainda do que zika. Então, do ponto de vista de casos graves que podem levar o indivíduo ao óbito, o dengue das 3 é ainda considerada a mais grave. O que diferencia uma das outras? Essa é uma pergunta de resposta dificílima, não é? Para você ter uma ideia como isso é difícil, e o médico, então, que está na ponta, ele hoje, chegar uma pessoa, por exemplo, num posto de saúde, dizendo que tem febre, dores no corpo, dor de cabeça, dores nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo,
ele não saberá se isso é dengue, se isso é chikungunya ou se é zika. A própria Organização Mundial de Saúde, para você ter uma ideia da dificuldade do médico, principalmente nas primeiras consultas, nos primeiros momentos em que ele está diante do paciente, o que é que a Organização Mundial de Saúde recomenda? Nas regiões onde as 3 doenças existem, dengue, chikungunya e zika, o médico tem que levar como se dengue fosse, porque é a mais grave das 3. Até o momento que ele tenha certeza que não é dengue, ele possa chegar e dizer se é zika e chikungunya. Os sintomas são parecidos. Extremamente parecidos. É verdade que há alguns aspectos que podem ajudar, mas nunca estabelecer definitivamente que aquilo é dengue, que aquilo outro é zika e que aquilo outro é chikungunya. Você pode até ter uma opção de uma sobre outra. Por exemplo, sabe-se que o comprometimento articular da chikungunya, que são as dores nas juntas, nas articulações, essas dores podem perdurar por semanas, meses e eventualmente até anos. Isso só ocorre na chikungunya. Então, das 3, a única doença dessas 3 que pode se tornar crônica, ultrapassar 10 dias, 15 dias, enfim, entrar por meses e eventualmente até anos, é somente chikungunya. Então, quem tem comprometimento articular que já demora 2, 3 semanas, a gente pensa mais em chikungunya. Zika. O que faz o médico pensar em zika? Das 3 é a mais benigna. É aquela que dificilmente as pessoas se sentem enfermas. Apenas dores articulares que são muito suportáveis e efêmeras, geralmente não dura mais do que uma semana. Febre, inclusive pode não haver febre, ou quando há 1 dia, 2 dias de febre. E o comprometimento ocular, que os olhos ficam vermelhos, que a gente chama de conjuntivite não purulenta, porque não há formação de pus. Então, uma pessoa que tenha pequenas dores articulares, que esteja com conjuntivite não purulenta e com manchas pelo corpo, o médico tem todo o direito de dizer que aquilo provavelmente se trata de zika. Mas, rigorosamente falando, ao acompanhar um doente, principalmente na primeira semana, a Organização Mundial de Saúde recomenda. O médico deve levar em consideração como se aquele caso fosse dengue. Depois daí, ele pode então optar por uma das 3. Já está provada cientificamente a relação do Zika vírus com o aumento de casos de microcefalia em bebês? Pois é, isso agora está. Eu posso até lhe dizer a data. Foi dia 13 de abril deste ano, 2016, que a Organização Mundial de Saúde, recebendo trabalhos feitos no Brasil, inclusive, e principalmente Pernambuco, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte, a Organização Mundial de Saúde reconheceu no dia 13 que aquilo que era apenas, ou provavelmente, era uma associação temporal e espacial, ela agora é causal também. Então, hoje, definitivamente, a partir do mês de abril, há as malformações congênitas, o comprometimento do feto, de uma mãe que adoeceu de zika e que ele pode ter repercussões, entre elas a mais comum é a microcefalia, já está definitivamente relacionada ao vírus Zika. Doutor Luiz Alberto, podemos concluir que o Zika vírus chegou ao Brasil por causa da Copa do Mundo? É uma possibilidade, mas eu não sei se é a mais forte. Por quê? Porque no mesmo ano, 2014, eu acho que no primeiro semestre, antes da Copa do Mundo, houve no Rio de Janeiro um campeonato de canoagem mundial, ou pelo menos vários países participaram. E o que é interessante, isso a gente historicamente tomou conhecimento, é que vieram alguns atletas de canoagem da Polinésia Francesa, que era esse agrupamento de ilhas, esse arquipélago que fica no Pacífico, próximo à América do Sul, né, chamada Polinésia Francesa, belíssimas praias, em que estava havendo um surto de Zika nos anos 2013 e 2014. Então é possível que alguns desses profissionais de canoagem tenham vindo ao Rio de Janeiro,
com o Zika na sua corrente circulatória e que os insetos aqui existentes do Aedes aegypti tenham também adquirido o vírus. Então, essas são as duas possibilidades. E talvez as duas tenham contribuído, né? A Copa do Mundo, que trouxe gente, por exemplo, do Sudeste Asiático, né? Não tanto, eu acho, da Polinésia Francesa, mas do Sudeste Asiático, e esse surto que estava havendo de Zika na Polinésia Francesa, em que profissionais da canoagem participaram no Rio de Janeiro, no mesmo ano da Copa do Mundo, desse campeonato de canoagem. Então, é possível que esses dois eventos tenham contribuído para a vinda do Zika vírus, que não existia nas Américas. Quer dizer, 2015, primeiro caso aqui no Brasil, mas ele é mais antigo, da década de 40 do século passado, né? Exatamente. O Zika vírus foi descrito pela primeira vez na Uganda, numa floresta chamada Zika, o nome dessa floresta. Daí o vírus ter sido em homenagem à floresta onde o macaco que adoeceu desta virose com febre, dores articulares, esse novo vírus foi extraído e foi denominado Zika em homenagem a essa floresta que fica perto de Entebbe, cidade grande desse país da África. 1947. O que ocorreu com o Zika ao longo desses anos todos, depois da sua identificação, é que os casos eram esporádicos, mesmo na África. E logo depois, alguns casos no Sudeste Asiático foram comprovados. Mas nunca se falou de epidemias. Nunca se falou de Zika grave, de comprometer, por exemplo, o feto, quando as mulheres grávidas adquiriam o vírus. Ninguém falava nisso nessa oportunidade. Só se começou a falar em Zika trazendo alguma complicação quando a epidemia da Polinésia Francesa ocorreu em 2013 e 2014. Comprometeu aproximadamente 40 mil pessoas nessas ilhas francesas, a chamada Polinésia Francesa. E nesta oportunidade não se verificou ainda má formação congênita, mas a síndrome de Guillain-Barré, que hoje a gente sabe que é uma complicação da infecção por esse vírus Zika, já existiu na Polinésia Francesa nessas epidemias de 2012, 2013 e 2014. Quando esse vírus chega à América do Sul, e o Brasil foi o primeiro país a apresentar os primeiros casos no primeiro semestre do ano passado, 2015, aí o comprometimento foi muito grande, foi vastíssimo. Enquanto se estima que na Polinésia Francesa, em 2013, tinham em torno de 40 mil pessoas com Zika vírus, no Brasil esse número chegou a 1.800.000 pessoas. Aí talvez por isso também tenha aparecido um outro quadro que não se conhecia do Zika, que é mulheres grávidas que adquiriram o vírus durante a gravidez podem ter o seu feto comprometido, essas malformações congênitas, que a gente sabe que hoje é causada realmente pelo vírus Zika. Como estão os estudos do que diz respeito às vacinas? Na realidade, nós temos vacina dessas viroses, que eu chamei de arboviroses, porque são transmitidas por insetos, febre amarela, zika, dengue, chikungunya. A vacina contra a febre amarela já é de longa data, já existe há muito tempo, é muito eficaz. Espera-se que em 2016, mas principalmente em 2017, a gente tenha já disponível, principalmente aceito pela Organização Mundial de Saúde, a vacina contra o vírus Zika, né? Porque ele é o mais problemático, porque acometendo grávidas pode dar ao nascimento dessas crianças com essas malformações do sistema nervoso central, que são extremamente graves. Não só pode ter malformações, mas pode provocar o aborto e até natimortos, a criança nascer e morrer. Então, a urgência é mais com o vírus Zika. E segundo a gente tem acompanhado, principalmente através do Oswaldo Cruz no Brasil, do Laboratório Oswaldo Cruz, e do CDC de Atlanta, nos Estados Unidos, que está trabalhando junto com brasileiros para a formação dessa vacina o mais rápido possível, as perspectivas é de que no final deste ano, mas principalmente durante o próximo ano, uma delas já esteja viável e já possa ser empregada a nível populacional. Mosquito em vantagem. Doutor Luiz Alberto, estamos perdendo a guerra contra o mosquito Aedes aegypti? Há muito tempo. O placar já está muito a favor
desse mosquito. Primeiro, porque realmente a sua erradicação é muito difícil. Como eu disse no início, é um inseto hoje doméstico. Ele coabita com o homem a sua residência. Então, isso é muito difícil. Segundo lugar, os materiais existentes hoje, principalmente os plásticos, né, que demoram muito a se deteriorar, as garrafas PET, os potes de plástico, eles podem viver na natureza aproximadamente 100 anos, então torna muito difícil o controle e a erradicação de um inseto como esse. Agora, se isso é verdade, que hoje as condições são favoráveis à disseminação e à manutenção desse inseto nas cidades brasileiras e da América do Sul como um todo, também a gente tem que reconhecer que o poder público nunca levou a sério, né, como deveria ser levado, o controle desses insetos. A gente costuma dizer, e a gente vem acompanhando isso nesses últimos 23 anos, que é o período que a gente tem dengue, né, no nosso país, que é muito difícil realmente controlar esse inseto, mas é possível evitar as epidemias. E a gente nem conseguiu esse primeiro intento, que é deixar a doença existir, mas sob a forma de casos esporádicos, e não comprometendo grande parte da população. Então, o Brasil e a América do Sul continuam perdendo para esse inseto, porque, embora reconhecendo que ele seja de difícil controle, muito poderia ser feito. E não fizemos até hoje. Nossa rede de saúde, pública e privada, ela está capacitada para tratar destes casos e, eventualmente, de epidemias? Epidemias eu não tenho essa garantia. Nós temos, por exemplo, e vamos falar mais especificamente da cidade do Natal, da área metropolitana, eu acho que sim, para acompanhar os pacientes com essas infecções, com essas viroses, dengue, chikungunya e zika, nós temos sim, porque a população deveria começar pelo básico, né? Ao atendimento básico, posto de saúde, o programa de saúde da família, porque muitos desses casos, com certeza, a maioria, são resolvidos nessa esfera, né? A esfera mais preliminar, que a gente chama de atendimento básico. É o médico da família, é o médico da UPA, é o médico do posto de saúde, eu diria até posto de saúde. A UPA já é um pouco mais complexa. Mas o que ocorre é que os nossos postos de saúde não funcionam diuturnamente. Então, a população, ao adoecer, por exemplo, à noite, à madrugada, ou em fim de semana, vão procurar os hospitais, sobrecarregando esses hospitais que deveriam receber exclusivamente os casos graves, que são o mínimo possível. Então, na realidade, a gente tem digamos assim, o acompanhamento de um paciente desse é completamente errado, porque ele já vai para o serviço de maior complexidade, já que ele não tem atendida a sua necessidade no posto de saúde, no programa de saúde da família, que ainda são extremamente falhos. Nós não temos em posto de saúde condição de fazer, às vezes, um hemograma, que era uma maneira de você dizer ao paciente, olha, você está com dengue, sua suspeita é chikungunya ou é zika, mas você pode ficar em casa, porque você está dentro da forma benigna, que é a maioria. Como isso não existe no atendimento, na rede básica, o paciente vai direto para o hospital, sobrecarrega, o hospital vai começar a ter problemas, porque deveria estar atendendo somente casos graves, atende os graves agora de uma maneira não correta, porque está atendendo os pacientes que poderiam estar na rede básica. O senhor tem 40 anos de medicina e atua hoje no controle de infecção hospitalar de uma das unidades de saúde privada aqui do nosso estado. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre a infecção hospitalar hoje na nossa rede? Primeiramente, é bom lembrar para os seus telespectadores que a infecção hospitalar é um problema mundial. Inclusive, eu diria até, principalmente em países superdesenvolvidos, como vários países europeus e aqui nas Américas, os Estados Unidos e o Canadá. Nós temos problemas de infecção hospitalar em qualquer hospital. É verdade que alguns têm num percentual aceitável pela Organização Mundial de Saúde, são aqueles hospitais cuja margem de infecção hospitalar não ultrapassa, por exemplo, 6% dos pacientes internados. Seria o ideal. Se você se aproximar de zero, melhor ainda, porque você tem
um percentual extremamente baixo de infecção hospitalar. O que ocorre é que não se dá, às vezes, aos profissionais que trabalham nessa área a importância que esses profissionais deveriam ter. Porque você imagine o que é um cirurgião entrar no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia, um transplante que às vezes demora 6, 8 horas e às vezes a cirurgia coberta de êxito e ele vem a perder 3, 4 dias depois esse paciente com uma infecção hospitalar. Então isso é terrível. Quer dizer, a partir do momento em que todos os hospitais, sejam eles privados e públicos, colocarem realmente como prioridade controlar essas infecções, deixar elas o mais baixo possível, 2, 3, 4%, aí nós temos então no Brasil, nós teríamos no Brasil essa normatização que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Eu não vejo isso acontecer em todos os hospitais. A gente sabe que, principalmente nos hospitais públicos, onde não é, a crise financeira, socioeconômica que passa por todos os setores de atividade profissional do país estão mais ou menos prejudicadas, nesse momento isso se faz sentir, em que faltam instrumentação, faltam determinações, material, substâncias que no seu conjunto poderiam todas concorrer para diminuir o número de infecção hospitalar. Os hospitais privados, pelo menos alguns que eu conheço de perto, eles têm, pelo menos alguns têm, como prioridade esse controle. É por isso que a gente hoje não tem um número alarmante, acima de 7%, 8% de infecção hospitalar nos hospitais privados. Muita gente sofre de alergia sem saber, doutor Luiz Alberto. Com um alergista, o senhor aconselha o teste alérgico? Olha só, além de infectologista, eu também fiz alergologia ou alergia como especialidade. Na realidade, o ideal era que todo mundo conhecesse o seu próprio organismo. Então, se há uma suspeita clínica, isso a pessoa precisa ir ao médico, né? Não necessariamente um alergologista, mas precisa ir ao médico para ele desconfiar de alergia e ver se há necessidade de teste. Os testes, eles existem para nos mostrar, pode até nunca mostrar, mas para nos mostrar a que o indivíduo tem alergia. Por exemplo, os testes que costumam ser feitos na pele das pessoas para alergias respiratórias, principalmente, alimentares também, mas para as respiratórias, tem 2 objetivos. Primeiro, você identifica, né? O indivíduo é alérgico a ácaro, né? Que é um insetozinho quase microscópico que vive nos nossos colchões. É por isso que as crises às vezes começam... Roupas, tapetes. Onde tudo, tapetes, cortinas, etc. Então você identifica que o indivíduo é alérgico e a que ele é alérgico. Então, baseado nisso, caberá, aí sim, ao especialista, ele formular uma vacina composta com aqueles componentes que o indivíduo é alérgico. Agora, diluídos, isso pode fazer com que a pessoa tenha suas crises controladas. Dizer que ele vai deixar de ser alérgico, não. Ele continuará alérgico. Agora, ele poderá ter suas crises bastante controladas. O Brasil vive uma crise financeira orçamentária sem precedentes e a área de saúde sempre é afetada. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje do Sistema Único de Saúde, doutor Luiz Alberto? Eu, embora não tenha nenhuma atividade burocrática, né, apenas de linha de frente, de atendimento aos casos que nos procuram, ou no consultório, ou no serviço público, como eu sou do Hospital José do Trigueiro, eu poderia dizer que talvez esteja passando o SUS, nesse momento, por um dos seus piores momentos. Não é? Porque, além da falta, da escassez, né, de dispositivos, de medicamentos, enfim, daquilo que é necessário para o atendimento razoável. Ninguém aqui está querendo chegar a um atendimento de primeiro mundo. Eu diria um atendimento mínimo necessário nos postos, nas UPAs e principalmente nos hospitais. A gente está vendo que a crise realmente, eu acho que ela começou até um pouco antes dessa tão famosa crise a partir do ano passado, em que a gente tem uma escassez e ausência de elementos que não poderiam faltar. Isso
tudo isso vai contribuir para que o nosso atendimento seja muito aquém daquilo que a gente poderia oferecer. Eu sempre digo, eu sou professor ao longo desse tempo todo, tanto na Universidade Federal e agora, mais recentemente, na Universidade de Potiguar, na UNP, eu sempre digo ao aluno que medicina é caro, é uma atividade que exige gastos. E quanto menos gastos você tiver, e eu estou falando de gastos corretos, que sejam dirigidos, que sejam corretamente gerenciados para a aquisição de materiais realmente necessários, quanto menos você tiver isso, mais erro o médico vai cometer, porque ele não tem aquela ajuda que ele aprendeu na faculdade. Então, o que a gente passa para o aluno é aquele mínimo necessário para que ele possa fazer um atendimento razoável à sua população. E, neste momento, eu posso garantir, nós não temos essa condição. Conversar com o Dr. Luiz Alberto é uma aula, é assistir uma aula. Agradeço, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.